Olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Fernanda Fedrigo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebi de uma seguidora no YouTube, em um dos vídeos sobre Ho'oponopono. Vou deixar aqui nos cards para vocês, também caso queira assistir depois. Mas a pergunta dela praticamente foi: eu posso fazer Ho'oponopono para outra pessoa que não consegue perdoar uma situação, não consegue transmutar aquele sentimento de dor, de mágoa, de tristeza que ele sente para outra pessoa, né? Então, assim, como é um tema bem abrangente, que eu acho que muita gente tem bastante, talvez, dúvidas sobre isso, eu vou trazer um videozinho falando mais, explicando sobre isso. Começando, né, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono vem da origem do Dr. Hugh Lane, lá havaiano. Ele é um havaiano e a origem foi que quando a própria filha dele ficou doente, ele aprendeu com uma monja lá do Havaí essa técnica e ele foi aplicando. Ele é um médico, né? E ele foi aplicando nele mesmo, fazendo para a própria filha. E depois que ele viu que ele teve resultados com a própria filha, ele, como médico, começou a aplicar em outras pessoas, né? Ele trabalhava numa clínica de psiquiatra e essa clínica tinha um problema muito sério, porque lá os pacientes que estavam nessa clínica, eles eram considerados de perigosos, né? Considerados que atacavam os funcionários, as pessoas, os médicos e até os enfermeiros que lá trabalhavam. Faltava muito, tinha certa problemas de convivência com os próprios pacientes. Então, o Dr. Hugh Lane pegou a ficha de todo mundo, desses pacientes, e sem atendê-los no consultório, ele foi lendo a ficha do paciente, entendendo toda aquela situação que ele fez, que ele causou, e ele foi curando nele, com o Ho'oponopono, o que ele sentia através de tudo o que ele vinha lendo naquela ficha. Então, por exemplo, se ele lia a ficha de um paciente que matou alguém ou que teve problemas com loucura, que era agressivo, que era violento, que tinha muita mágoa, que tinha que ficar à base de medicação pesada, ele ia lendo aquilo e qual o sentimento que isso me traz? Qual é o sentimento que eu sinto quando eu entro em contato com essa pessoa, no campo vibracional dela, com a energia dela, que ela transparece para mim? Então ele ia limpando nele esses sentimentos, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Ele ia curando todo aquele sentimento que ele tinha internamente sobre aquele paciente nele, e quando ele limpa nele essa dor, essa mágoa, esse sentimento que ele traz quando lê a ficha do paciente, automaticamente ele conseguia interferir no campo vibracional do paciente. Por quê? Quando deixa de existir no campo do Torland, né, Hugh Land, aquela vibração pesada de raiva, de tristeza por ler ou tratar aquele paciente de uma forma purificando, né? Porque é isso que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma chave que o Criador disponibilizou para gente, para que a gente vá limpando as nossas mágoas, as nossas feridas internamente, curando, né? Ressentimentos, tristezas. É realmente ali uma frase que eu falo: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. E a divindade vai purificando isso no seu campo, vai limpando no seu campo vibracional. E quando a gente limpa isso, toda essa energia carregada, pesada de alguma situação, a gente automaticamente muda. A gente muda a nossa vibração, a gente eleva a nossa energia, porque a gente parou de vibrar ou estar o tempo todo naquele campo vibracional pesado, naquele campo vibracional de alimentar a energia. Porque quanto mais a gente se mantém conectado com a energia de problemas, escassez, tristeza, mágoa, dor,
lamentação. Quanto mais a gente mantém isso no nosso campo energético, mais disso a gente vai viver. Por isso que a gente fala muito sobre a lei da atração, que é o eletromagnetismo, né? Quando a gente tem que entender um pouquinho a lei da atração, tem que ir um pouquinho mais a fundo para saber realmente como eu faço isso, tá? Eu primeiro limpo o meu campo, eu vou limpar as minhas mágoas, limpar os meus medos, os meus receios, as minhas crenças, os meus paradigmas, tudo que me paralisa hoje, né, que foi desenvolvido ao longo da minha vida, que eu aprendi com os meus pais na infância, que eu aprendi na escola, que eu aprendi na adolescência, que eu aprendi às vezes ilusões amorosas na vida adulta, enfim, tudo isso vai para o nosso campo energético, fica no nosso subconsciente e a gente vai transmitindo isso para as outras pessoas de uma forma reação, vivenciando aquele momento de alguma maneira. Então, primeiro, você tem que chegar na raiz, né? A gente tem três mentes. O que seriam essas três mentes? Vamos imaginar aqui um iceberg, né? Um iceberg, ele tem a ponta, que ele fica ali sobre a superfície do mar. Esse iceberg que fica na ponta é o nosso consciente. É todas as atividades que a gente faz no dia a dia, a gente lida com situações. São atividades normalmente que a gente faz no modo automático, né? Tomar banho, escovar dente, estudar, trabalhar, ler, enfim, toda atividade que a gente faz de uma forma mais remota, né? Sem muitas dificuldades. O nosso subconsciente é a parte do iceberg debaixo da água que a gente não vê, que fica muito mais difícil de acessar essa parte, né? Então ali é onde foi realizado todas as suas mágoas, desilusões, tristezas, convivência com a família, regras, criação, tudo ali que você tem uma bagagem de alguma maneira, fica ali no seu subconsciente e ele vai alimentando isso, né, conforme as suas experiências do consciente. E o oceano, o que é o oceano? O oceano é como se fosse o nosso consciente coletivo, que é onde a sociedade onde a gente vive, o país onde a gente mora, o mundo todo, numa forma geral, né? Na forma de você, na globalização. Esse é o consciente coletivo. Na sala de aula onde você estuda, ali é um coletivo, uma consciência coletiva. No seu trabalho, ali tem uma consciência coletiva. Então, tudo que envolve outras pessoas, que não seja somente nós, a gente está participando de uma consciência coletiva, né? Então, essas três mentes a gente precisa ir trabalhando ao longo da nossa vida. E tão importante a gente cuidar e saber o que está enraizado ali na nossa mente, o que está ali por baixo desse véu que a gente não consegue enxergar de só olhar no plano, né? Muitas vezes é aonde que está a raiz de muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, a escassez tá ali, né? A gente tem aquela possibilidade, acha que as crenças limitantes sobre dinheiro, que acha que ganhar dinheiro é muito difícil, que tem que trabalhar muito, que isso é oportunidade para poucos, que, enfim, todas as crenças talvez que possam existir, crenças limitantes sobre o dinheiro, tá ali a raiz do problema onde você precisa primeiro ir lá limpar e tratar, que com o Ho'oponopono, que é essa chavezinha que vai curando você internamente. Aí você pode me dizer, tá, Fernanda, entendi. Mas aí como eu posso tirar isso de mim, então? Como apenas o Ho'oponopono pode me ajudar de alguma maneira a limpar isso? É você se conectar com esse sentimento, né, da sua vida. Por exemplo, a vida amorosa. Se conecta com esse sentimento hoje na sua situação. Como é que tá vivendo a sua vida amorosa? Tá da forma que você deseja ou você acha que não está da forma que eu desejo, eu gostaria de mudar? Ao se conectar com isso, você vai limpando com o Ho'oponopono, dizendo eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Você vai limpando o seu campo energético com relação a isso, com relação àquele sentimento que você tem. E quando você limpa o seu campo, você entra em outra fase vibracional. Você muda seu estado de energia, você muda a sua vibração. E consequentemente disso, quando você eleva a sua energia, a sua vibração com relação ao relacionamento ou com qualquer outra relação que seja que você deseja, pode ser a área financeira, pode ser a área familiar, a área profissional,
Você elevando o seu campo, você se conecta automaticamente, gente. Você se conecta com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que buscam a mesma coisa que você, né? E muitas outras possibilidades começam a acontecer a partir do momento que você começa a olhar para dentro, é de dentro para fora. E quando eu olho para dentro, eu curo as minhas feridas, eu curo as minhas crenças, eu auto me analiso e é daqui de dentro para fora que vem a mudança, porque nenhuma situação externa hoje eu posso fazer muitas perguntas para outras pessoas, né? Dizer como é que você faz isso? Eu preciso desse conhecimento, eu preciso adquirir isso, eu preciso fazer aquilo. Mas nada do externo vai te trazer tanto resultado como você primeiro olhar para dentro, cuidar das suas feridas, analisar que tipo de crença que hoje está sendo limitante para você, está te barrando, está te barrando de você realmente ir para um próximo nível. E depois disso, você limpou o seu campo energético, você quebrou essas barreiras limitantes, você consegue automaticamente ir para um próximo nível energético e se conectar com pessoas do mesmo tipo de vibração. É fantástico, né? E aí, depois que isso aconteceu, voltando para a história lá do Dr. Hugh Len, ele fez isso com todos os pacientes, pegava ficha ali, ia fazendo Ho'oponopono um a um, conforme o que ele lia, ele limpava aquilo no campo vibracional dele, e foi fantástico. Por quê? Porque os pacientes começaram a ter melhoras de resultado. Mudou a energia do ambiente, do hospital onde ele trabalhava, os pacientes mudaram a forma de tratamento com os funcionários, né? E todo mundo, ninguém sabia, mas toda vez que o Dr. Hugh Len chegava no hospital, a energia era outra, os funcionários pararam de de faltar, de ser ausentes, e a energia foi mudando, foi mudando. E aí você vem a pergunta, né? Mas eu posso fazer o Ho'oponopono para outra pessoa, né? Como eu posso ajudar outra pessoa usando o Ho'oponopono? A forma é, primeiro, você se conecta com o sentimento da outra pessoa. E em você, o que aquilo te causa? Esta vibração que te causa no seu campo vibracional, você precisa limpar. Porque uma vez que você limpa no seu campo, aquilo para de existir no seu universo. Aquilo para de existir à sua volta. E automaticamente as pessoas que você convive vão se conectar com essa sua nova energia, vão se conectar com essa sua forma nova de pensar e vai curando essas feridas externamente. E aí as pessoas vão começar a te perguntar, mas o que aconteceu? Você mudou tanto, está diferente, você tá alguma coisa aconteceu. Aí você pode sim falar, olha, isso está acontecendo por tais e tais motivos. É uma forma assim que, como eu posso me ajudar e ajudar também outras pessoas, porque talvez as pessoas não tenham a mesma crença que você, ou as pessoas não têm a mesma fé que você de acreditar que tudo é possível, que você faz a sua realidade, que você, os nossos pensamentos comanda, né, realmente a nossa vibração. A gente não enxerga a nossa volta, mas a nossa volta tem um campo vibracional que é emanado pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é uma anteninha que o tempo todo, como se fossem umas ondas de Wi-Fi. A gente não enxerga a onda de Wi-Fi, mas ela existe. O sinal existe no ar. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente não enxerga os balãozinhos dos nossos pensamentos, mas eles existem. E quanto mais você vibra naquele sentimento de dor, de tristeza, de mágoa, de escassez, de não merecimento, de pobreza, de lamentação, mais a sua anteninha dos seus pensamentos está emanando sentimentos para o seu campo vibracional negativos. E é mais dessa sensação que você vai experienciar, né? Então, mudando os seus pensamentos, curando primeiro o que está dentro do seu subconsciente, limpando as suas mágoas, as suas dores, aí sim você limpa o seu campo, as pessoas em volta de você se conectam e recebem também a energia, porque a gente se conecta com a energia das pessoas e automaticamente você se conecta com outras pessoas com outro tipo de energia, outra vibe, né? Então, assim, como posso ajudar uma pessoa hoje? É primeiro curando em você tudo que você sente com relação a situações de terceiros, com relação a situações de outras pessoas.
Porque quando você muda o seu campo, afeta outros campos de outras pessoas e você acessa uma outra vibração, um outro campo vibracional. Você não mais está conectado com aquela situação. Porque quanto mais a gente alimenta uma situação dentro da gente, mais a gente vai experienciar aquilo. Quanto mais você alimenta a escassez dentro de você, mais escassez você vai ter. Quanto mais você alimenta sentimentos de falta, de não merecimento, de tristeza, de não amor próprio, mais esse sentimento você vai ter. Entende? Então é aquilo de soltar, limpar as suas feridas, limpar as suas mágoas e as suas dores internas. Que isso vai transformar um curto prazo de tempo, você vai limpar e transmutar essas dores, essas mágoas que ficam no subconsciente e transmutar isso para a superfície, né? E entregar com a chave que o Criador deixou pra gente, que é o Ho'oponopono. E aí, aproveitando também, eu já vou deixar aqui para vocês uma listinha aqui, ó. O método Ho'oponopono consiste em agir na própria vida e administrar as próprias relações de acordo com os seguintes pontos. Eu vou citar aqui 7 pontos para vocês rapidinho do que o próprio livro fala, né? O Limite Zero, do Dr. Joe Dispenza. Desculpa, Dr. Joe Vitale. O próprio livro do Dr. Joe Vitale, junto com o Dr. Hugh Len, né? Eles citam isso. Então vamos lá. Número 1. O universo físico é uma realização dos seus pensamentos. Uma coisa que eu já falei aqui, né? Tudo que existe é relação de como o meu campo vibracional, esse que está por volta de mim, que me envolve, que eu não enxergo, mas que existe. Qual é a vibração que você emana com frequência? 2. Se os meus pensamentos são negativos, né? Ou se os seus pensamentos são negativos, eles criam a sua realidade física no negativo. Então, se tudo à sua volta não dá certo, eu não consigo um relacionamento, eu não consigo uma pessoa que me respeite, que me ame, eu não consigo ter dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês, eu quero tanto viajar, mas não tenho possibilidades hoje. Tudo isso você está emanando com as suas anteninhas para o seu campo vibracional. Muda isso a partir de hoje, né? Essa vibração energética. 3. Os meus pensamentos são positivos, no caso, os seus pensamentos são positivos, você cria a sua realidade física de puro amor. E quando a gente olha para dentro e cura nossas feridas internamente, tudo no externo floresce, tudo muda no lado de fora. 4. Você é 100% responsável por criar o seu universo físico como ele é. Então, se hoje tem alguma situação que não está de acordo, você tem todo o poder do Criador, já disponibilizou isso para você, né? Você tem todo o poder de mudar o seu universo. Cada pessoa individualmente está criando o seu universo o tempo todo, está criando condições para ter a vida que vive o tempo todo. Então você tem total possibilidade hoje de mudar o seu universo, de mudar o seu campo vibracional, de mudar as suas energias. A partir do momento que você traz isso para a superfície, como o exemplo que eu dei do iceberg, você consegue dar clareza, trazer luz para aquela sombra que está por baixo e mudar esses sentimentos negativos. Número 5. Você é 100% responsável por corrigir os pensamentos negativos que criam uma realidade indesejável. Então, cuidar dos seus pensamentos, cuidar dos seus sentimentos, que é a conexão, meu sentimento com os meus pensamentos, cria a minha realidade. Então, quando isso está sintonizado na vibração do amor, da positividade, da reciprocidade, eu consigo criar isso. Você se torna um co-criador consciente da sua realidade, onde tudo sim é possível acontecer. A lei da atração tá aí e diz muito sobre isso, né, gente? 6. Nada existe fora de mim. Nada existe fora de você. Nada. Tudo existe dentro de você, como pensamentos na sua mente. Então, nenhuma situação externa ou nenhuma outra pessoa pode vir trazer a solução para você dos seus problemas. Você já tem o poder do Criador para isso, para resolver, para transmutar, para limpar.
A gente não tem condições, né, de mudar alguma situação do passado, mas a gente tem condições de, a partir de hoje, mudar o nosso futuro completamente. A gente não precisa viver da forma que a gente foi criado, ou da família, ou problemas financeiros que a gente atualmente vive, ou no relacionamento escasso, ou em situações que nos traz tanta tristeza e mágoa. A gente não precisa mais continuar vivendo isso. A gente tem total livre-arbítrio para mudar a hora que a gente quiser a nossa vibração energética, elevar os nossos pensamentos e co-criar tudo aquilo que a gente deseja. 7. Em primeiro lugar, é necessário assumir a plena responsabilidade pela sua vida, né? E o que eu quero dizer com isso, é assumir a plena responsabilidade sobre a sua vida? Muitas pessoas ficam colocando, depositando a sua felicidade em outra pessoa, em uma situação. Exemplo, quando eu tiver ganhando X valor em dinheiro, aí eu vou estar feliz, porque daí eu vou poder viajar, vou ter uma casa bonita, vou ter um carro bonito. Então, se colocando numa situação externa e não verificando o que está dentro dela, está trazendo aquela escassez, está trazendo aquela necessidade de dinheiro. Não é aquela situação, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Quando aquela pessoa, se eu encontrar um homem perfeito que me ame, que esteja do meu lado, eu vou ser feliz. Não. Primeiro você precisa ser o amor da sua vida para você mesmo. Você precisa se amar incondicionalmente para que uma outra pessoa que você deseje entre em sintonia, em ressonância com a sua vibração, para te completar, para te transbordar, na verdade, né? E não, nada, alguém vai trazer uma solução externa para você mudar a sua vida, para transformar. Porque nada do nosso campo externo a gente tem controle. A gente só tem controle o que está dentro de nós. Só depende de nós fazer essa mudança, né? Então, isso já é um ponto que se refere. Nada vem de fora, tudo começa de dentro para fora. E tudo consiste em assumir as próprias responsabilidades a partir daí, perdoando a nós mesmos em todas as situações. Eu fiz um vídeo sobre o perdão, falando como é importante a gente se perdoar e perdoar também situações do passado, sabe? Tem muitas pessoas que ainda ficam presas a situações, a pessoas do passado e levam isso para uma vida toda. É tão bom quando a gente tira esse peso das costas e fala: eu nasci para ser feliz, gente. Eu tô aqui para ser feliz. A minha evolução vai ser a melhor possível. Eu vou ter tudo de bom, do melhor, porque eu sou merecedora. Eu sou capaz. Eu consigo tudo o que eu quero. Então, entra nessa energia. Eu sou. Tem meditação aqui no canal também. Eu vou deixar aqui no cards para vocês, que é afirmações do eu sou. Quando você diz que eu sou, você toma esse empoderamento para dentro de você. Você coloca eu sou, eu posso, eu consigo tudo que eu desejo. Por quê? Porque eu sou uma co-criadora junto com o Criador. E o próprio Criador já te deu todo esse aval para você ser livre e ser quem você deseja ser. Então não vamos mais nos prender em limitações tão pequenos, de sentimentos, de mágoas, de mimimi, de birra de outras pessoas, não é verdade? A gente é muito mais que isso. Então realmente olhe para dentro, olhe para essas feridas hoje que está te incomodando. Se é alguma outra pessoa que está no seu campo vibracional que está te trazendo um incômodo, ou que a pessoa não consegue se libertar de alguma situação, olha para esse sentimento que essa situação te causa. Purifica ela. Diga: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Sintonize com esse sentimento e purifique ele. Você vai sentir uma diferença enorme ao passar do tempo no seu campo vibracional, na sua energia, no seu bem-estar, na sua felicidade. E automaticamente, quando você muda o seu campo, você sintoniza com pensamentos positivos de que você é muito maior que isso, que você é muito merecedora de todas as bênçãos, que você é muito feliz. E você cocria aquilo que você tanto deseja. Espero muito no vídeo de hoje ter te ajudado a dar aquele up, né? E entender um pouquinho mais como o Ho'oponopono pode nos ajudar outras pessoas também através de nós. Um grande beijo,
Até o próximo vídeo. Tchau!